Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala galera, tudo certo? Pra quem ainda não me conhece, eu sou Ana Caroline e vou estar com vocês aqui no podcast Projeto R1 São Paulo. E eu sou o Marcos Marangoni. Muito prazer, eu vou estar aqui toda semana junto com a Aninha para te ajudar a entender como funcionam as provas e o que você precisa ter em mente na preparação das provas de residência aqui do estado de São Paulo. É reta final, né? A gente tem que estar junto nessa fase, né? Não, Aninha? Boa, Marcão. E a gente vai falar sobre tudo, né? A gente vai falar de edital, a gente vai falar das características das principais instituições aqui de São Paulo. Então, desde prova teórica, prova prática, a gente sabe que tá tendo muita mudança esse ano, né? Já teve um caminhão de mudança no passado por conta da pandemia e esse ano não está sendo diferente. A gente também vai falar das entrevistas ou da avaliação de currículo naquelas provas que não vão ter entrevista, né? Tem papo sobre tudo isso aqui no Projeto R1. E mais do que isso, né, Aninha? A gente não pode deixar de lado a nossa saúde mental, né? É muito comum agora nessa época do ano os alunos ficarem mais ansiosos, ficarem sentindo culpados porque não estão estudando, carregar essa culpa. E isso traz bastante prejuízo para os estudos e para a vida pessoal da pessoa também, né? A gente vai te ajudar aqui, tentar te ajudar a controlar a sua ansiedade, valorizar a sua trajetória até aqui. Não é só na reta final que a gente tem que se jogar nos estudos, mas tem que valorizar tudo que a gente passou até agora. Perfeito, Marcão. E é isso, né? Bora então? Bora! Bom, Aninha, a gente já tá no nosso segundo episódio e a gente já, depois da estreia, estamos bem à vontade para contar pro pessoal as nossas experiências pessoais, né? Os nossos perrengues, porque prova de residência é isso, gente, é perrengue, viu? Só perrengue. Eu tô me sentindo super em casa, Marcão. Aliás, nesse episódio eu acho que quem vai estar mais se sentindo em casa é tu mesmo, né? Mais que nunca eu tô em casa, viu, Ana? Bom, pra quem não entendeu a piadinha, eu acho que o máximo quando a gente tem que explicar, né? Mas pra quem não entendeu, hoje o nosso papo vai ser sobre a Unicamp, a alma mater do nosso querido Marcão. O Marcão teve uma formação completa lá, né? E se você ainda não tá ligado, o edital pro processo seletivo dessa instituição já saiu e a gente vai te contar tudo sobre a prova na Unicamp hoje aqui no podcast. Boa, é isso mesmo. Eu amo a Unicamp, sou apaixonado, fiz tudo que eu podia ter feito na Unicamp, eu fiz. Fiz 11 anos estudando na Unicamp. Mas, se você quer fazer residência na Unicamp, saiba que a inscrição já acabou. O último dia para inscrição na Unicamp foi ontem, dia 27 de outubro. E quem se inscreveu, se inscreveu. Quem não se inscreveu, não se inscreve mais, né, Aninha? Boa. Mas ainda assim a gente vai falar sobre a prova da Unicamp, né? Porque a gente sabe que tem muita gente inscrita nessa prova, é uma das provas mais concorridas daqui do estado de São Paulo. Eu que venho do Sul, por exemplo, a gente escuta muito falar da Unicamp, né? Então ela acaba sendo muito tradicional aqui e a gente não poderia deixar de falar dessa grande instituição, né, Marcão? Com certeza. Ana, me conta, como que a gente vai estruturar esse episódio? Bom, então assim, além da gente estar aqui conduzindo esse papo com vocês, a gente vai contar com a ajuda da Vanina. A Vanina prestou Unicamp e foi aprovada nesse ano. Hoje ela é R1 de Medicina Preventiva e Social. Bom que muita gente nem sabia que Medicina Preventiva e Social existia, né, Marcão? Mari, eu te amo. Mari e John que não nos escutem, né? Mas é isso mesmo, a Vanina inclusive tá no nosso time aqui da MED, ela ajuda na produção dos conteúdos, então ela é super ponta firme. Perfeito. Próxima estação, Clínicas. Desembarque pelo lado direito do trem. Marcão, agora eu que te faço uma pergunta. Tu que já fez o processo seletivo da Unicamp há um bom tempo atrás, o que tu achou dele naquela época? Quais são as diferenças que você vê dele pra hoje? Bom tempo atrás? Que absurdo, que comentário foi esse? Não foi tanto tempo atrás assim. Não, foi só uns 5 anos. Eu fiz de 2015 pra 2016. Então é um bom tempo atrás, né? Para com isso, Aninha, tá me humilhando. Até eu já tô velha, prestei em 2019. Bom, a prova da Unicamp, eu acho que ela é muito particular, assim, né? Eu acho que eu gostei muito do processo seletivo da Unicamp, eu gosto das questões da Unicamp, acho elas bem elaboradas, eu acho que elas têm um padrão
único de ser, assim. E eu gostava de quando tinha prova prática também. Eu gostava dos casos clínicos da prova prática, da prova de habilidades, né? Que é uma característica, assim, prova prática ou as pessoas amam fazer ou odeiam fazer, né? O que você achava, Aninha? Você preferia a prova teórica ou prova prática? Então, Marcão, eu vinha com muito medo pra prova prática, né? E aí, quando eu prestei prova, eu prestei só instituições que tinham prova prática. Eu pensei, pronto, ferrou, já era. Sim, não vai dar certo. Mas eu disse, não, eu vou prestar onde eu quero e onde eu queria. As grandes instituições geralmente contam com prova prática mesmo, né? E o que calhou, assim, foi que em várias instituições eu só passei pela prova prática. Então, hoje eu sou uma amante da prova prática. Fico muito mais tranquila como tem. Eu sei que muita gente não vem preparado, mas esse que é o diferencial de quem faz a prova prática, né? Na Unicamp, por sinal, eu me ferrei tanto na prova prática que eu caí em inúmeras posições. Mas eu acho que a prova da Unicamp é muito gostosa de fazer. Mesmo a gente estudando em casa, tudo, quando começa a fazer as questões, acho uma prova muito coerente. E o que me chamou a atenção, Marcão, não sei se lá no teu tempo já tinha isso, mas o que me chamou a atenção, eu achei muito respeitoso da banca, assim, é que no processo seletivo, no final, pra metade da prova, assim, tanto da teórica quanto na prova prática, eles passavam um questionário pra ver o que a gente tinha achado da prova, se a gente tinha achado coerente ou não. E, de fato, assim, não é a prova teórica, né? E mesmo a prova prática, eu não vi tantas pegadinhas. Eu vi algo muito coerente, assim, pra testar realmente os conhecimentos do aluno. Não é à toa que as notas de corte são tão altas, né? Sim. Mas, falando em prova teórica, o que a gente pode falar sobre ela, Marcão? Bom, lembrar que na Unicamp, agora, a primeira fase conta com 2 provas no mesmo dia, né? Já na minha época, lá nos primórdios da Unicamp, na pedra fundamental da Unicamp, já eram 2 provas no mesmo dia. Você tem uma prova de manhã e uma prova no período da tarde. É uma característica peculiar, pode parecer estranho e meio cansativo para as pessoas. Com certeza, Marcão. Esse ano a prova vai rolar no dia 20 de dezembro, então o pessoal vai estar lá na ceia de Natal fazendo prova, naquele calor dos infernos. E Campinas é bem quente, né, Marcão? Eu lembro que eu sofri muito. Quente, assustadoramente quente. Muito, então é bom ir preparado, levar roupinha de verão, ninguém vai pra praia, mas tá super preparado, porque de fato, assim, o conforto na hora da prova pode fazer toda a diferença, né? Mas a prova começa às 7h45 da manhã, a primeira parte, que é uma prova objetiva, composta por 80 questões de múltipla escolha, e ela tem um peso menor comparado à segunda etapa, que a gente já vai falar um pouquinho. Mas esse peso é de 3,5. Perfeito. Aninha, você falou agora que começa de manhã, tomar cuidado quando for fazer as provas, né? A Unicamp, eu lembro que a gente pegava muito trânsito para fazer as provas. Então, saia com antecedência. Se organiza, né, pra prova, porque faz trânsito pra caramba, assim, em Campinas, né? Marcão, bem lembrado, na minha prova em Campinas, e isso é outro detalhe, assim, não só tem muito trânsito, como não tem Uber disponível. Eu quase perdi a minha prova na primeira e na segunda fase, aí na terceira fase eu disse, não, vou ficar no centro mesmo. Acampou, né, igual o show da Madonna. Não, saí com muito mais antecedência, fiquei no centro, agendei um táxi na entrevista, assim, porque foi um terror absurdo. Mas eu cheguei faltando na minha prova, faltando 2 minutos pro portão fechar. Foi desesperador mesmo, a gente, enfim... A gente tinha se planejado, saiu com bastante tempo de antecedência, mas começou a chamar Uber. O Uber estava a 18 minutos, porque ele estava no local de prova e estava voltando para nos pegar. Então foi Você quase apareceu nos vídeos dos atrasados do Enem. Com certeza. Aquele de desespero, chorando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E o pior é que a gente estava dentro do Uber, assim, então eu estava com todas as malas. Eu pensava, meu Deus, deixo as malas aqui, vou correndo, andando, ou sigo com as malas, né? O fato foi que a gente escolheu as malas e deu certo. Tinha uma pessoa que a gente conheceu na pousada que tava sem malas, ele foi a pé, a prova dele era no outro lado do campus, Meu assim. Deus. E deu tudo certo pra ele também. Que ótimo. Mas vamos focar, né, Marcão? Então, de manhã, são 80 questões com peso objetivas, né? 80 questões objetivas com peso 3,5. À tarde, depois do almoço, o pessoal volta para uma prova discursiva, com respostas curtas, né? E são 60 questões com prova com resposta curta, valendo 5,5 da nota total. Importante que são das 5 grandes áreas, né, essas questões. Outra dica importante aqui é não avacalhar no almoço, né? Entre uma prova e outra, bater aquela feijoada, comer aquela massa que você vai ficar digerindo por 8 horas, igual uma jiboia. Total, porque o cansaço é inegável, assim, né, Marcão? Não tem como não acontecer.
Inclusive, a gente pega as médias das provas dos últimos anos e o desempenho dos alunos costuma ser bem inferior na prova da tarde, mesmo que o padrão dela seja igual ou, assim, mais tranquilo que da prova da manhã, né? Anteriormente, a prova da Unicamp era composta por 2 etapas, também sempre de manhã e tarde, mais 80 questões de múltipla escolha, tanto no período da manhã quanto no da tarde, né? Só que lá nos primórdios, a Unicamp também tinha questões discursivas, então acho que é importante agora rever essas provas, até para quem está estudando, enfim, e treinar essas questões dissertativas, mesmo porque o padrão continua sendo muito parecido, né? E a banca do ano passado, pelo menos na ginecologia e obstetrícia, as questões que foram da tarde objetivas, elas foram feitas sendo pensadas para ser nesse estilo de respostas curtas. Então, como teve uma mudança, a banca já tinha preparado as questões e aí só fizeram as alterações lá para ser prova objetiva. Mas olhando a prova da tarde da Unicamp de 2021, dá para ter uma ideia de qual estilo a banca vai querer aplicar, pelo menos na ginecobstetrícia, não sei se você teve essa mesma impressão na clínica, mas o estilo que a banca vai querer aplicar nessas provas curtas. Tive sim, Marcão. Se a gente olhar o gabarito da banca mesmo, é um diagnóstico, é um tratamento, é um nome específico, né? Acho que exige bastante raciocínio clínico sobre o caso, sobre o contexto que está sendo apresentado. São questões muito inteligentes, muito bem elaboradas, mas, de fato, são muito diretas, assim, né? E, geralmente, 1, 2, 3 questões sobre o mesmo caso clínico. Então, às vezes, se você consegue matar a charada do que tá ali, você vai bem nessas 3. Caso contrário, pode te prejudicar nas questões subsequentes, né? Então, estar bastante concentrado nesse momento, não querer comer uma feijoada no almoço, vai ser super importante. Boa. Aninha, eu tô curioso para saber o que a Vanina achou dessa parte do processo seletivo. Vamos dar uma olhada. Então, né, pra mim, ainda mais, eu não sou daqui. Então, a gente acabou a prova da manhã, eu não sabia onde é que eu ia almoçar, porque eu fiz a prova, ela não foi bem na Unicamp, ela foi na PUC. E aí, não sabia onde é que eu ia almoçar, arranjei um lugar para almoçar, fui, e aí depois voltei. No final do dia, eu estava bem cansada, mas eu acho que a adrenalina, na hora, eu não senti tanto cansaço, não, eu estava bem ansiosa. Marcão, eu acho que no final das contas, assim, essa tensão não deixa que a gente fique tão cansado, mas ainda assim, não tem como chegar numa prova desse tamanho e não se sentir exausto, né? Então, eu acho que a dica principal que ficaria nesse momento é já treinar em casa fazendo 2 provas. Então, a gente sempre fala na mentoria e tudo mais, poxa, simula o ambiente real de prova, e na Unicamp é ainda mais imprescindível simular. Faz uma prova de manhã, faz uma prova à tarde, porque é muito comum nessa etapa da preparação todo mundo dizer que tá muito cansado, né? Eu não aguento estudar. Então, imagina na hora da prova. E mesmo com a adrenalina lá nas alturas, não tem como não se desgastar. Ainda mais que todo mundo bate um papo na hora do intervalo, na hora do almoço, e aí todo mundo bate um papo sem saber do gabarito, né? Isso é um problema, Aninha? Eu acho que Marcão. Assim, pra mim, eu consegui manter muita tranquilidade quando eu fiz, mas eu vi muita gente que se desesperou no intervalo, porque a tendência é que a gente comente quais questões. As que a gente errou, né? Ou as que a gente acha que a gente errou. Exato, as que a gente tava em dúvida. Ninguém vai lembrar da questão que foi tranquila. Então, tu começa a discutir as questões e pensa, ferrou, não sei nada. E ninguém sabe o gabarito. Ninguém sabe. O estudo duplo cego ali na hora, né? Então, a gente falar sobre a prova faz com que tu pense, poxa, já ferrei a prova da manhã, vamos pensar em alguma coisa, o que eu vou fazer na prova da tarde. Às vezes essa desestimulação também pode complicar o teu resultado, né? Mas cada uma das provas tem 4 horas, então, diante de tudo isso, é muito importante que a gente avalie se realmente dá tempo, esteja preparado para treinar e tudo mais. Vamos ver o que a Vanina contou um pouquinho pra gente sobre isso. Em relação à Unicamp em si, principalmente na prova aberta, eu achei muito bom mesmo o tempo. As perguntas, elas eram bem diretas. Então, assim, realmente, se fosse uma pergunta que eu não soubesse, e aí eu fosse parar para pensar, aí realmente estava ruim. Mas, de modo geral, eu acho que eu acabei todas as 2 provas, assim, a aberta, que era por slide, eu acabei como todo mundo junto, mas a escrita, a objetiva, eu acabei bem antes. Acho que ainda esperei 1 hora depois que tinha acabado. Bom, quando eu fiz a prova da Unicamp, Aninha, eu
Gostei bastante, como eu falei, assim, a banca é muito... São os docentes que fazem a prova. Como eu fiz faculdade lá, eu tinha essa noção do direcionamento, né? Sabia até qual era o professor que Sabia tinha feito a qual, questão. exato, sabia pela escrita quem era o professor, assim. Hoje, eu acho que a gente já tem, com a avaliação da banca dos últimos anos, dá pra fazer um direcionamento muito bom de estudo, sabe? Então, o que a banca da Unicamp gosta quando vai falar de clínica? O que a banca gosta na preventiva? A preventiva é o mais clássico, né? Então, a galera curte medicina do trabalho, medicina ambiental. Na cirurgia tem umas características especiais lá de cirurgia cardíaca, que vez ou outra aparecem algumas questões... Na clínica, acidente com animal peçonhento, intoxicação. Acidente com animal... Meu, o pessoal da emergência ama animal peçonhento, intoxicação, né? Então, são características muito marcadas da prova, mas é isso, assim, eu acho que se você fez uma boa preparação, fez um estudo longitudinal, né? Olha, eu falando da preventiva, não, mas fez uma longitudinalidade de estudo, se preparou, eu acho que é uma boa pedida. E foi bom tu falar isso, Marcão, porque me recorreu, assim, que se a gente olha pro nosso guia estatístico da Unicamp desse ano e compara com o guia estatístico do ano passado, por exemplo, os temas são muito, muito parecidos. Pra dizer que não mudou nada, pode ter mudado um ou outro item, assim. Então, é bem o que você falou, não só reconhecimento de padrão ao longo dos anos, como os temas também costumam ser muito prevalentes. Então, dá pra fazer uma preparação muito específica e pode ser um grande diferencial, visto que as notas de corte costumam ser tão altas, né? E aí, pra galera não ficar desesperada, assim, eu tenho falado bastante, a nota de corte costuma ser muito alta, mas a Unicamp não divulga a nota de corte, né? É mais nos grupos mesmo, cada um colocando quanto que Aquela fez. boca de urna. Boca de urna total. Mas a gente consegue saber mais ou menos quantos pontos cada candidato fez pra ter ido pro listão da aprovação, né? Que é a forma como eles divulgam. Mas eu acho que é isso mesmo, Marcão. Acho que o que a gente tem que ficar na ideia, assim, é que é uma prova puxada, é uma prova cansativa, mas dá tempo, só que a gente tem que se preparar para ela. Não adianta querer ir lá enfrentar o adversário sem conhecer o que a gente está enfrentando, né? Então, não pode ficar pensando, enfim, deixar de comer bola e deixar de ir atrás das coisas mais importantes. E é por conta disso que a gente também sempre se pergunta, né? O que a gente deve levar no dia da prova, Marcão? Bom, lembrando que a gente ainda tá seguindo os protocolos de Covid, né? Vamos ver o que a Vanina falou sobre a época que ela prestou a prova de residência dela. Levei uma máscara confortável, eu tava super à vontade com minha máscara. Sempre levo muita água, sempre levo comida, assim. E assim, eu sei que tem gente que coloca... Eu vejo várias pessoas com banana, com uma comida mais saudável, mas eu levo aquela comida de conforto, assim, uma comida que eu gosto. Eu levo chocolate. Eu também não levo muita comida barulhenta, mas que me incomoda. Mas, assim, eu sempre levo... Eu vou suprida porque eu não gosto de faltar. Eu sou aquela pessoa que vai com 3 canetas, quando pode, com lápis, borracha. Tem questão que tem prova que não pode, né? Mas eu sempre sou muito preparada nesse aspecto. E água é essencial. Qualquer coisa pode faltar, mas tem que ter água. Mentira, chocolate também é essencial. Tem que ter chocolate. E tu, Marcão, qual era o teu estilo? Tu era daqueles que costumava levar tudo pra prova, não levava nada? Aninha, eu sou uma pessoa muito ritualística, assim. Eu sou um jovem místico, sabe? Então eu levava sempre as mesmas coisas. Como é que é? Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado acabou recentemente, graças a Deus, né? Atrapalhou toda a nossa vida aí. Ainda bem que não foi na época das provas. Graças a Deus, né? Não dava pra fazer decisões. Mas foi na época das inscrições que tinha que fazer grandes escolhas. Boa. Mas tudo bem, confio nas escolhas. Bom... eu sou uma pessoa muito ritualística. Eu sempre levava basicamente as mesmas coisas, assim. Eu levava um chocolate, levava uma água, as minhas canetas, que eu curtia as mesmas canetas, assim. Então, se possível, eu ia até com a mesma roupa fazer as provas, assim. Então, é uma coisa minha. Eu não acreditava que me ajudava, nem me atrapalhava, mas era só pra eu não sair da homeostase, sabe? Do tipo, vou continuar assim até o final. Tipo, deu certo até agora, né? Exato, vamos pra frente. Time que tá ganhando, a gente não mexe. Exato. Mas, Aninha, vamos voltar pro que importa, que é o edital. Beleza, então a galera fez a primeira fase e foi aprovada. E aí, tem prova prática, Aninha? Vixe, Marcão, eu tava doida pra vir contar toda a minha história de prova prática, já que eu falei que foi uma tragédia, que eu devo ter caído várias posições por conta da prova prática. Era uma prova prática super ambulatorial, né, Marcão? Assim, onde o checklist era realmente super importante, mas
porque agora a gente não tem mais prova prática, né? Boa, não tem mesmo, né? A gente não tem nem a entrevista mais no processo seletivo da Unicamp, hein, pessoal? Para vocês, só tem que enviar o currículo. Então, é a primeira fase, as questões lá que a gente comentou, de manhã e à tarde, e o currículo. Não tem prova prática, não tem prova multimídia, não tem entrevista. E o currículo, a avaliação de currículo, tem peso 1, sendo que o aluno tem o currículo avaliado de 0 a 10. Outra coisa para vocês ficarem super espertos, pessoal, é que o envio do currículo vai acontecer dos dias 17 a 19 de janeiro, para ser até mais precisa, das 5 da tarde do dia 17 até as 5 da tarde do dia 19, e a banca colocou vários detalhes, assim, para especificar. Então, o currículo deve ser salvo em um PDF de até 5 megas, e esse arquivo vai ser enviado exclusivamente pelo site do processo seletivo. Não precise ir até a Unicamp para entregar, nem nada disso. Tem todas as orientações no edital também, né? O que foge bastante à regra do que acontecia nas outras etapas, mas é bem como você falou, né, Marcão? A gente tá respeitando a pandemia, né? Nossa, saudade de fazer um currículo impresso, Nossa. né? Aquele capa dura, aquele verde aveludado da Só capa. que não, né? Era uma tragédia, todo mundo correndo para imprimir de um dia pro outro. Nossa. Uma tragédia. Aninha, tem muita gente que tá respirando aliviado em saber que não tem entrevista nessa fase, né? Mas espera aí, pode parecer bom, mas tem alguns contras. A Vanina faz um depoimento agora sobre o que ela achou desse modelo. Para mim, especificamente, eu achei um pouco pior, porque eu vim de uma faculdade que ela era nova, eu sou da primeira turma da minha faculdade. Então, a gente não tinha muito uma bagagem muito grande de produção acadêmica. Não tinha sido muito estimulado, e aí eu fui desenvolvendo isso mais tarde, eu fiquei preocupada. E eu achei que na arguição seria uma oportunidade que eu poderia ter de, entre aspas, me vender melhor, de poder mostrar melhor o que às vezes não dá para ver no papel. Mas, por outro lado, uma coisa boa é porque, assim, eu tenho certeza que o nervosismo ia me atrapalhar, sempre atrapalha, né? Ainda mais com essa expectativa maior que eu estava depositando. E acho que é também, assim, aquela incógnita, né? Que você não sabe o que é que vai ser perguntado, então pode ser que fosse bom, mas também podia ser que viesse uma pergunta que eu não soubesse lidar bem. Marcão, acho que é realmente complicado, né? Eu mesma acho que eu preferia manter a entrevista, assim. Eu sei que é uma fase do processo seletivo que gera muita ansiedade, todo mundo fica angustiado. Antes de fazer, todo mundo prefere só enviar o currículo, porque vai parecer muito mais cômodo e não tem que ter o desafio da banca, né? Mas eu acho, a maioria das pessoas, isso até para tranquilizar todo mundo, a maioria das pessoas não tem um currículo completo. Então não tem um currículo cheio de publicações, cheio de idas a congressos e tudo mais. Quando a gente chega na data da entrevista, tá todo mundo com um currículo encadernado, capa dura, gigantesco lá, mas às vezes é anexo de coisas, enfim. A maioria dos candidatos não tem um currículo muito rico. Mas essa não é a verdade de todo mundo, né? Então, a entrevista, ela te permite angariar pontos que não estão na parte objetiva curricular, né? Então, por exemplo, na minha entrevista da Unicamp mesmo, eu tinha submetido um artigo. Esse artigo já tinha sido aceito, mas ele ainda não tinha sido publicado. Então, enviando simplesmente o currículo, eu não iria pontuar, porque eu não tenho a publicação indexada. Mas, na entrevista curricular, eu ganhei pontos sobre esse artigo, porque ele já estava aprovado, enfim, o pessoal da banca registrou lá todos os temas. Eu discursei um pouquinho sobre o artigo, para mostrar que, de fato, não era migué, né? Mas a entrevista te permite essa fluidez, tanto que o mesmo currículo apresentado em uma banca X e uma banca Y tem pontuações diferentes, não só pelos critérios do edital, mas principalmente por essa parte da entrevista, né? Mas é uma característica mais peculiar, assim, acredito que, mais pessoal, na verdade, acredito que quem tem um currículo bastante rico vai preferir só entregar o currículo, não tem estresse de viajar até a instituição de novo e tudo mais. Eu gostava da ideia do currículo, da arguição também, da entrevista, porque é uma oportunidade de você conhecer aquela banca, de você conhecer quem está por trás do processo, né? Você conhecer, então você ir até a faculdade, até o hospital onde você vai fazer a sua residência, você conhecer as pessoas ali, ver o tom que é levado, né? Porque se você faz uma entrevista
que as pessoas são meio grosseiras, assim, você já sabe que... Já repensa fala, de novo, putz, né? talvez eu esteja entrando numa cilada aqui. Mas eu gostava também bastante. Eu lembro que a Vanina tinha uma dica pra dar também em relação ao currículo. Pessoal da edição, joga aí. O que ela contou pra gente? Assim, sabe? Uma coisa que eu percebi nas provas que eu fiz foi que montar o currículo é muito bom, principalmente também para a sua preparação e para a sua vida. Mas o que conta muito mesmo é a prova, se saindo bem ou saindo mal na prova. A minha colocação da primeira fase e de depois de eu mandar o currículo foi exatamente a mesma. Então, assim, a gente às vezes, por exemplo, você vai fazer um artigo ou você vai entrar numa extensão somente para colocar aquilo no seu currículo, nem sempre vale a pena. É muito melhor você optar por fazer alguma coisa que lhe interesse, que vai lhe trazer também um benefício teórico mesmo, mais do que construir o currículo, do que você fazer uma coisa que vai demandar muito tempo só por fazer, quando você podia, na verdade, estar estudando e ganhar várias questões que vão lhe dar mais pontos, sabe? Então, eu acho que é uma coisa assim, constrói, faz sua parte, mas também faz no que te interessa, no que vai te dar um benefício depois. Era isso mesmo. Assim, eu acho que o importante é a nota da prova no final, sabe? A Unicamp tem um checklist bem estruturado de currículo, então participação de liga, centro acadêmico, congresso, iniciação científica. Lembrar que a Unicamp é uma instituição que zela muito pela pesquisa, né? Então mesmo durante a residência, aí, quem for fazer a Unicamp vai ter que se deparar com possibilidades, pelo menos, de exercer a pesquisa, de fazer pesquisa na universidade. E, durante a faculdade, isso não é diferente, né? A publicação, a participação em projetos de iniciação científica é valorizada na Unicamp também, né? As bancas gostam muito disso. Muito bem lembrado, assim, Marcão. Eu lembro que na minha entrevista mesmo, a banca de clínica virou e falou: olha, nós gostamos muito de você, estamos torcendo por você. Uhul. A gente gostou muito de você, estamos torcendo por você. Mas eles me perguntaram como eu tinha ido nas outras 2 etapas. Na época tinha prova prática, eu falei que eu tinha ido mal na prova prática deles. A gente tá torcendo muito por você, mas infelizmente essa etapa acaba contando pouco no processo seletivo. O que mais pontua é realmente as etapas de prova, né? Então é isso, é focar no que vocês têm de melhor, independente de ter um currículo completo ou não. Agora não vale o desespero de ficar correndo atrás de um monte de pontuação e tudo mais, até porque o gasto que a gente tem correndo atrás desses itens para publicação, por exemplo, não compensa o tempo dedicado a estudo para otimizar a nota da prova, né? Boa, mas vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pro editor colocar aqui um último comentário da Vanina falando pro pessoal o que esperar dessa prova. E daí, Marcão, tu que é o rei da Unicamp, nosso especialista do assunto, entra e pode complementar explicando se a impressão dela estava de fato certa, enfim, dando tua dica final pro pessoal sobre essa prova, beleza? Bora lá. Ai, eu daria... Principalmente, assim, a Unicamp, eu acho que ela é uma prova, pelo menos das que eu fiz, e eu fiz muitas provas em São Paulo, que eu acho ela muito sabe? Tem características próprias. Por exemplo, é bem comum cair saúde do trabalhador, e na minha prova, eu me lembro que caiu uma questão sobre intoxicação, e qual era o responsável por essa intoxicação, que na época, assim, eu não tinha me preparado nesse aspecto. Então, focar nas coisas da Unicamp, que são coisas que às vezes, entre aspas, se repetem. Cai muito sobre a Política Nacional de Humanização, cai muito essa questão de saúde do trabalhador. E da mesma forma que para todas, você pegar as provas dos anos anteriores e conhecer a banca e a sua instituição. Eu acho que isso é importante para qualquer uma das provas que você for fazer. Olha, eu não sei nem se precisa adicionar alguma coisa, viu, Aninha? Não, brincadeira. Falando sério, a prova da Unicamp é única mesmo. O pessoal curte muito os mesmos temas dentro das especialidades, como a gente já comentou. A prova é feita pelos próprios docentes. O que os docentes estão estudando, o que eles estão publicando, é o que vai cair nas provas, certo? As bancas têm essa linearidade, esse direcionamento muito claro que a gente consegue ter nas provas da Unicamp. E é uma prova de raciocínio, uma prova que não cobra tanto aquela coisa decoreba. Eles querem saber se você entende mesmo do assunto, que você teve contato, né, com aquele assunto.
saber manejar os pacientes. Geralmente várias das questões são casos clínicos, né? Então trazer, rememorar esse contato que a gente tem durante a nossa formação ou até durante o nosso trabalho com as pacientes. Boa. Eu tenho uma coisa pra adicionar também, Marcão. Adicione. Não sou da casa, mas a minha dica é que todos vocês que estão nos ouvindo aí no podcast conheçam o Guia Estatístico da Unicamp que a gente fez aqui na Medway. Como a gente falou, os temas se repetem muito ano após ano, então é um dos guias estatísticos mais precisos, assim, com maior chance de estar ali, vai cair com certeza. Sim. Então, agora nessa reta final, na hora de organizar a revisão e tudo mais, vai ser um presentinho na vida de vocês, a cereja do bolo, tá? É um e-book gratuito com os principais temas que já caíram nas provas nos últimos anos, que a gente vai deixar aqui na descrição do episódio. Show? Próxima estação, Paulista. Transferência para linha 2, verde do metrô. Bom, Aninha, no último episódio a gente jogou o papo reto sobre o que não fazer e a gente vai repetir a dose. Dessa vez eu não vou falar para não esquecer de pagar o boleto, porque o boleto já venceu, a inscrição já tá fechada, já acabaram as inscrições. Mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa reforçar. Bora. Eu acho que a grande dica para a Unicamp, agora que a gente só vai ter uma única etapa, né, do processo seletivo com uma prova teórica e uma prova dissertativa, é não esquecer de montar o currículo com bastante antecedência. Então, a gente sabe que o prazo para envio é bastante curto, tem as recomendações de 5 megas e tudo mais, então é importante não deixar isso tudo para a última hora, né? Até para não ter que estar indo atrás de certificado e tudo mais. A dica é aproveitar aqueles períodos de festas, que tá todo mundo festando, indo pra praia, e ficar lá montando o currículo. Mas, brincadeiras à parte, até essa época, Marcão, pode ser um pouco difícil, assim, porque se precisar de alguma coisa da tua faculdade, alguma coisa assim, pode não conseguir essa documentação. Então, pedir e se preparar com isso com bastante antecedência vai ser realmente importante. Acho que antecipação é a palavra da Unicamp, né? Então, se antecipa para fazer o seu currículo, se antecipa para chegar na hora da prova com tranquilidade, para não chegar naquele esbaforido totalmente, né? Se antecipa para pensar o que você vai comer no intervalo entre as duas provas. Eu acho que a prova da Unicamp, ela mede o seu esforço de uma forma não... Prova de resistência. Prova de resistência, exato. Então, tenha uma programação. Eu acho que a programação é muito importante para a prova de residência da Unicamp. Tão importante quanto a preparação com os estudos, né? Então, bom que você falou disso de local para almoçar, Marcão. Tem gente que opta, que tá pertinho da onde acontece a prova, e opta até por ir descansar, assim, até para não ter o conflito de estar falando com outras pessoas e também para ficar mais tranquilo mesmo, dar uma relaxada nesse tempo e voltar com gás total na segunda etapa. Então, esse planejamento, sem dúvidas, é sensacional, assim, é importantíssimo. Excelente. Aninha, você tá toda das dicas hoje e eu que vou fazer uma proposta agora. A gente sabe que o pessoal que ouve esse podcast tá cheio de tensão e que precisa dar uma acalmada nos ânimos, né? A vida continua, apesar da preparação para as provas de residência. Chegando às provas eu não gosto nem de imaginar, Marcão. Meu Deus, tanto de estresse. Mas vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai recomendar para os nossos ouvintes alguma coisa que a gente está consumindo no nosso tempo livre. Uma música, pode ser um filme, um livro. Eu não tenho tido muito tempo livre não, Marcão. Pode recomendar aí. Bom, meu tempo livre também não tá muito abundante. Mas eu tenho um livro para sugerir, assim. Eu gosto muito, eu comecei a ler, eu não conhecia. Um livro de um autor japonês que chama Harumi Murakami. Ele escreveu um livro que chama Caçando Carneiros. É um livro bem gostoso de ler, assim, você vai lendo, é bem descritivo, sabe? E aí fala do Japão, daquela coisa fria, do gelo, e o personagem principal sai à caça de um carneiro selvagem. Então, é bem legal, Aninha, você pode estar rindo agora, mas é muito interessante e é muito relaxante ler, né? Porque eu também não ia orientar a ler It, a coisa, sei lá. Ia trazer mais estresse, mas fica aí a minha recomendação do Murakami, mas Caçando Carneiro. É super importante, Marcão, porque às vezes a gente pensa que o mais é super importante, né? Então, nossa, eu tô na reta final, tenho que estudar mais, tenho que fazer mais prova antiga. E aí volta naquela frase que tu falou lá no começo do podcast, que a trajetória é super importante, né? Então, não é um momento de descanso agora, um dia de descanso agora, que vai tirar a tua aprovação.
Muito pelo contrário. Estar descansado, estar preparado, se sentir muito confiante. Acho que se permitir ser um pouco vulnerável nessa etapa do processo seletivo também e bastante resiliente para aguentar até o final vai ser fundamental. Especialmente nessa prova da Unicamp, que é super resistência, né? Com certeza. Aninha, acho que é isso. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem com os coleguinhas aí que vão prestar a Unicamp. Ouçam com calma. Manda as dúvidas pra mim, pra Ana, pra quem vocês preferirem, tá bom? É isso aí. A gente sabe que esse momento de provas é extremamente puxado, mas a gente vai estar aqui no podcast Projeto R1 São Paulo com vocês, tá bom? Logo vocês vão estar super mergulhados de cabeça nessa fase, mas depois que as provas passarem, que vocês estiverem sendo aprovados, a gente vai querer saber dos resultados, ok? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais da Medway, estão todas aqui na descrição do episódio. E tem o guia estatístico da Unicamp também, que a Aninha comentou, dá pra baixar e fazer um deleite aí nos últimos dias de preparação. Aproveita que é perto do Natal, é uma das últimas provas desse ano, né, Aninha? É isso, Marcão. E logo a gente volta com mais um episódio do Projeto R1 São Paulo. Um beijo pra vocês e até mais. Meu povo.